Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A doença de Ezequias é a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. E eu fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Glória a Deus. Esse texto ele nos transporta a um momento muito dramático na vida do rei Ezequias. Nós estamos no final do século 8 a.C. e estamos em Judá. Somos transportados a Judá após a invasão assíria, que foi liderada por Senaqueribe. E Ezequias havia sido um rei piedoso, um rei comprometido com a reforma espiritual do povo. Ele havia restaurado o culto do Senhor. Agora, porém, ele está enfrentando uma crise pessoal, uma doença mortal. E o profeta Isaías traz uma palavra dura e direta: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Esse texto revela que a vida é uma missão nobre, mas também uma missão árdua. Ezequias nos ensina como lidar com os limites da vida, a soberania de Deus e o peso de decisões espirituais. Nós vemos aqui a realidade da fragilidade humana. O texto começa com a expressão solene: naqueles dias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que dias foram esses? Não é um detalhe relevante, é algo a observar-se. Pois trata-se do mesmo período em que Ezequias havia experimentado grandes vitórias espirituais, materiais, vitórias militares. Ele viu o livramento sobrenatural de Deus contra a Síria. Você vai encontrar lá em 2 Reis, capítulo 19. Mas agora, logo após um grande triunfo, surge uma crise pessoal e devastadora. Qual o ensinamento? Isso nos ensina que as maiores batalhas da vida nem sempre são públicas. Muitas vezes elas são travadas no silêncio da dor. Ezequias, um rei piedoso, reformador, comprometido com Deus até aquele presente momento, ele é acometido por uma enfermidade mortal. Isso demonstra uma teologia superficial que associa fidelidade com a ausência de sofrimento, ou seja, é aquela teologia de superfície que diz: não, se você é fiel ao Senhor, nada de ruim vai acontecer. Nós encontramos exemplos bíblicos. Jó, íntegro, mas sofreu intensamente. Mas o Senhor cuidou de cada área da vida de Jó. Foi destruída, mas foi restaurada por Deus. Paulo era apóstolo, mas carregava um espinho na carne. E agora, no texto que lemos, Ezequias, até aquele presente momento era fiel, mas adoeceu até a morte.
Glória a Deus. Fidelidade a Deus não nos blinda contra a dor, mas nos sustenta dentro dela. A sentença divina foi um chamado à realidade. O profeta Isaías chega com uma mensagem direta, sem rodeios, sem enfeites. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Nós vemos aqui 3 verdades profundas. Que a morte é certa, ainda que a sua hora seja incerta. Ezequias era um rei, tinha poder, tinha riqueza, tinha influência, mas nenhuma dessas coisas podia livrá-lo da morte. A morte é o grande nivelador da humanidade, como diz Hebreus 9:27. Assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois vem o juízo. Segunda coisa, que a vida exige preparação espiritual contínua. Põe em ordem a tua casa, vai além de resolver questões administrativas ou sucessórias, é um chamado para ajustar relacionamentos, resolver pendências, alinhar o coração com Deus, preparar-se para encontrar-se com o Senhor. Não é apenas sobre organizar a agenda na terra, mas sobre preparar a alma para a eternidade. Terceira coisa, Deus ele fala antes de agir. Antes da morte vem um aviso, antes do fim vem a oportunidade. Isso revela a graça de Deus. Ele não pega seus servos de surpresa, sem antes lhe dar um chamado ao acerto. Diante desse texto, nós vemos aqui a fragilidade humana sendo exposta. Ezequias, no auge de sua liderança, o rei Ezequias está no auge de sua liderança. Ele descobre algo que todos nós precisamos aprender, tem que ser pedagógico em nossas vidas. Que nós somos frágeis, limitados e totalmente dependentes de Deus. E o momento de enfermidade vai revelar a alimentação do nosso corpo, a incapacidade do homem de controlar a sua própria vida e a necessidade urgente da graça divina. A saúde muitas vezes nos dá uma ilusão de controle e a doença ela vai nos devolver à realidade. A vida é breve, frágil e imprevisível. A missão que Deus nos confiou é urgente e não admite adiamentos. Não podemos deixar para depois o perdão que precisa ser liberado agora. Não podemos adiar a reconciliação. Não podemos postergar decisões espirituais. Quem não organiza a vida hoje pode não ter tempo amanhã. Você tem colocado sua casa espiritual em ordem? Há áreas da sua vida que precisam de ajustes diante de Deus? E se hoje fosse o seu último dia, você estaria preparado? A vida de um homem, a vida de uma mulher não é medida pela sua duração, mas pela sua preparação para a eternidade. No texto nós encontramos o poder da oração sincera. Diante da sentença de morte, Ezequias ele toma uma atitude imediata e reveladora. Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Esse gesto é profundamente simbólico. Ezequias se afasta de tudo e de todos para se concentrar apenas em Deus. Ele não busca conselheiros, ele não recorre a estratégias políticas, ele não se apoia em sua posição real, ele se volta exclusivamente ao Senhor. Quando os recursos humanos se esgotam, a fé verdadeira se manifesta. O virar o rosto para a parede não é um ato de desespero vazio. É um isolamento que gera intimidade. É uma intencionalidade espiritual. Ele se desconecta das distrações externas. Ele cria um ambiente de encontro com Deus. Ele demonstra que sua esperança não está nos homens. É no secreto que as maiores batalhas são vencidas. Oito séculos depois, Jesus ensinaria esse princípio.
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Mateus 6:6. O texto diz que Ezequias orou e chorou muitíssimo. Foi uma oração que brota do coração. Sua oração não foi formal, não foi fria, não foi mecânica. Foi intensa, foi carregada de emoção e de verdade. Ele diz: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de Ti em verdade com um coração perfeito. Ezequias não está reivindicando salvação por obras. Precisamos aqui de um equilíbrio nessa interpretação. Ele está apelando para a sua aliança e relacionamento com Deus. Ele apresenta a sua vida como evidência de uma caminhada sincera. Essa é a linguagem de alguém que viveu com Deus e agora se apega à graça dele. Deus não rejeita uma oração que vem de um coração quebrantado. Salmo 51, versículo 17. O texto enfatiza que ele chorou muitíssimo e chorou muitíssimo. Quais são as lágrimas que Deus valoriza? A Bíblia mostra que Deus não é indiferente às lágrimas dos seus servos. Deus viu as lágrimas de Ana, 1 Samuel capítulo 1. Deus ouviu o clamor de Davi, Salmos 6 e 8. E agora ele responde às lágrimas de Ezequias. No versículo 5 Deus diz: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Vamos observar nesse momento aqui que Deus não apenas ouve palavras, Ele vê lágrimas. As lágrimas são a linguagem da alma, quando as palavras já não são suficientes. A oração que move o coração de Deus é a oração sincera. Antes de Isaías sair do pátio, antes que Isaías saísse do pátio, Deus já havia respondido. Isso revela algo extraordinário, que a oração sincera tem acesso imediatamente ao trono de Deus. Não há demora quando Deus decide agir, e o céu se move quando um coração se derrama com verdade. Tiago 5,16 declara que a oração de um justo, ela é poderosa e é eficaz. Ezequias era um homem que tinha falhas, mas era íntegro em sua devoção, e isso fazia a sua oração ter peso diante de Deus. Quais são as lições que nós encontramos, lições profundas que podemos tirar desse texto? A oração é o recurso mais poderoso em tempo de crise. Quando tudo falha, ainda podemos orar. E quando oramos, nunca estamos sem resposta. Deus responde à sinceridade, não à performance. Não é a eloquência que move Deus, mas a verdade do coração. A intimidade com Deus sustenta a fé nas horas de crise. Quem anda com Deus no dia a dia sabe para onde correr no dia da angústia. O choro diante de Deus, ele não é fraqueza, é dependência. O mundo valoriza a autossuficiência, mas Deus honra o quebrantamento. Como tem sido a sua vida de oração? Ela tem sido superficial ou profunda? Você busca a Deus apenas em momentos de crise ou cultiva intimidade diária? Suas orações são formais ou carregadas de verdade, de entrega? Deus não se impressiona com discursos elaborados, mas se inclina diante de corações quebrantados. Nesse texto, nós encontramos a soberania e a graça de Deus andando juntas. O texto nos conduz a uma das cenas mais impressionantes dessa narrativa. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, veio a palavra do Senhor. Aqui encontramos um retrato vívido de um Deus que reina soberanamente, mas que também se relaciona graciosamente com o seu povo. Um Deus que responde prontamente. Sim, Isaías ainda estava a caminho quando Deus o interrompe e o envia de volta. Isso revela que Deus não é indiferente ao clamor dos seus servos. Deus não está distante, está atento. Deus responde no tempo certo e às vezes de forma surpreendentemente imediata. Aqui um contraste marcante. A sentença de morte, ela é rapidamente substituída
por uma palavra de vida. Isso não significa mudança do caráter de Deus, não. Não há mudança, não há sombra ou variação. Mas isso vai demonstrar que Deus já havia considerado em seu plano soberano a oração de Ezequias como meio para realizar a sua vontade. A soberania de Deus é uma soberania que inclui meios. Deus declara: eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas e eu te sararei. Isso nos ensina uma verdade teológica profunda. A soberania de Deus não anula a oração, ela a estabelece como instrumento. Deus decretou o fim, mas também decretou o meio. Deus determinou o resultado, mas incluiu a oração no processo. Não há contradição entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Ambas caminham juntas no ministério da providência. A graça que prolonga a vida. Deus ele concede a Ezequias mais 15 anos de vida. E esse detalhe é significativo. A vida não é estendida por acaso, mas por propósito. O tempo adicional é uma expressão da misericórdia divina. Cada dia mais é uma oportunidade de viver para a glória de Deus. E a cura não vem de recursos humanos, mas da intervenção direta de Deus. A vida é um dom e sua continuidade é graça. Deus não apenas cura Ezequias, mas também diz: livrarei a ti e a esta cidade da mão do rei da Síria. Isso nos mostra que a ação de Deus na vida de um indivíduo pode ter impacto coletivo às pessoas que estão em volta. A liderança espiritual de Ezequias está ligada ao destino da nação. Deus reafirma sua aliança com Jerusalém. A graça de Deus transborda. Ela não para em nós, ela alcança outros ao nosso redor. Embora Deus conceda mais anos de vida, o restante da história de Ezequias nos mostra que nem todo o tempo adicional é necessariamente bem aproveitado. Isso nos leva a uma reflexão séria. Não basta receber mais tempo, é preciso saber como usá-lo. A graça de Deus não é licença para negligência, mas é um chamado à responsabilidade. Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece perdido. A sentença pode ser grave, mas a palavra final pertence a Deus. A oração faz parte do plano soberano de Deus. Orar não é tentar mudar Deus, mas é participar do que Ele já decidiu realizar. A graça de Deus nos dá novas oportunidades. Deus é especialista em reescrever histórias e abrir novos capítulos. O tempo é um presente que exige propósito. Cada dia a mais deve ser vivido com consciência espiritual. Você tem reconhecido a mão soberana de Deus na sua vida? Você tem usado o tempo que Deus lhe concede? As oportunidades que Deus tem te dado estão sendo aproveitadas para a glória dele? O Deus que decreta os fins é o mesmo que estabelece os meios, e a oração é a ponte entre ambos. No final, nós vemos o sinal e a confirmação da promessa. Após a promessa de cura e livramento, Deus oferece a Ezequias algo adicional, um sinal visível daquilo que havia sido dito. Isso nos introduz a uma dimensão importante da fé. Deus não apenas fala, Ele também confirma a sua palavra. Ele usa meios simples para um milagre. Glória a Deus. Nós vamos encontrar lá no livro de 2 Reis 20, do versículo 1 até o 11, nós vamos encontrar ali o texto mais esclarecedor, mais completo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá nós encontramos, glória a Jesus, a confirmação da promessa. Lá no versículo 7, Isaías ordena: tomai uma pasta de figos, e aquela pasta de figos ela é aplicada sobre a ferida. Uma substância simples se torna um instrumento de cura.
que nós aprendemos que Deus pode usar meios comuns para realizar obras incomuns. E o poder não está no método, mas em Deus, e que a fé não despreza os meios, mas não depende deles. Deus usa médicos, Deus usa circunstâncias, mas não depende deles. Não depende de médicos, não depende de circunstâncias. Deus é soberano tanto no milagre imediato, quanto no processo do milagre. Lá no versículo 8, tem a busca pela confirmação. Ezequias ele pergunta: qual será o sinal de que o Senhor me sarará? À primeira vista, talvez você diga, mas isso parece falta de fé, mas o texto revela algo mais profundo. Ezequias deseja segurança na promessa divina, ele busca fortalecimento para a sua confiança. Ele reconhece sua própria limitação humana. Deus não rejeita essa busca sincera, pelo contrário, ele responde. Assim como respondeu a Gideão em Juízes 6, assim como responde a Tomé, Jesus responde a Tomé em João capítulo 20, nós vemos que Deus, em sua graça, Ele condescende com a nossa fraqueza para fortalecer a nossa fé. O milagre que desafiou o tempo. Lá nos versículos 9 até 11. O sinal oferecido ele é extraordinário. Foi o próprio Deus que oferece esse sinal. A sombra do relógio de Acais, um relógio de sol, retrocede 10 graus. Isso carrega implicações profundas, que Deus demonstra domínio absoluto sobre a criação. O Senhor governa até aquilo que parece imutável, o tempo. O impossível se torna realidade pela palavra de Deus. Ezequias escolhe o sinal mais difícil. A sombra avançar sobre o relógio de Acais era o natural. Retroceder era sobrenatural. Ele diz, não, a sombra não avance, mas retroceda. E Deus realiza. Quando Deus age, Ele não apenas resolve o problema, Ele revela a sua glória. O sinal não era um mero espetáculo, ele tinha propósitos claros: confirmar a veracidade da promessa, fortalecer a fé de Ezequias e testemunhar o poder de Deus. Sinais da Bíblia, eles nunca são o centro, eles apontam para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Curiosamente, esse mesmo milagre se tornaria conhecido além de Judá. 2 Crônicas 32 e 31, atraiu a atenção da Babilônia. E mais adiante, isso contribuiria para a queda espiritual de Ezequias. Isso nos ensina que experiências espirituais extraordinárias não substituem vigilância contínua. Deus confirma suas promessas no tempo certo. A palavra de Deus, ela é digna de confiança. É Ele mesmo que a sustenta. A fé pode ser fortalecida por evidências da graça de Deus. Deus conhece nossa estrutura e nos ajuda em nossas fraquezas. Deus tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre o tempo. Nada está fora do alcance de sua autoridade. Ele é o Todo-Poderoso. Experiências espirituais exigem maturidade contínua. Não basta apenas viver milagres, é preciso permanecer fiel depois deles. Você tem confiado nas promessas de Deus mesmo sem sinais visíveis? Como você reage quando Deus confirma algo em sua vida? Com humildade, com orgulho? Sua fé depende de sinais ou está firmada na palavra? O Deus que controla o tempo é o mesmo que sustenta suas promessas e Ele nunca chega atrasado. Eu preciso organizar a minha vida espiritual hoje. Eu não posso adiar decisões importantes. Eu preciso viver preparado. Preciso orar com intensidade e sinceridade, porque Deus ainda responde orações. Precisamos reconhecer a soberania de Deus e confiarmos mesmo quando nós não entendemos.
E precisamos valorizar o tempo que Deus nos dá. Cada dia é uma oportunidade de cumprir a missão. A jornada de Ezequias nos mostra que a vida é de fato a mais nobre e a mais árdua missão. Somos frágeis, mas chamados a viver com propósito. Oramos e Deus nos ouve. Deus é soberano, mas também gracioso. E suas promessas são firmes e jamais podem falhar. Coloquemos a nossa casa em ordem. Cultivemos uma vida de oração. Confiemos na soberania de Deus e vivamos cada dia como um presente carregado de propósito eterno. A vida que Deus prolonga deve ser a vida que mais glorifica o seu nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento, Senhor, este ouvinte da tua palavra, aonde quer que ele esteja, Senhor. Que a tua palavra venha de encontro a eles, que a tua palavra venha fortalecer os corações, as famílias, que haja unidade no meio das famílias, e que toda obra contrária caia por terra em nome de Jesus, toda enfermidade maligna ou carnal seja repreendida em nome de Jesus, toda perseguição espiritual caia por terra em nome de Jesus, e que a glória do Senhor resplandeça sobre cada vida. É no nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo os abençoe e os guardem.